ali naquela... Já é assim grandinho. E como é N-Max? Os N-Max são um bocadinho mais pequeninos, sim. Os N-Max é o modelo assim, depois tens umas T-Max que são maiores. N-Max? Tens N-Max, X-Max e T-Max. Desculpa, eu tenho ideia da Honda. Mas não sou muito só. Sim, mas são parecidos. Há umas da Honda, sim. Está bem, depois mostras-me então. Está bem, que eu, pronto, venho a pensar, mas depois tenho certo receio, porque quando eu vejo uma quando era miúdo. Porquê é que não experimentas primeiro essa? Pois é isso, eu já estou a experimentar isso assim, mas agora no inverno. Essas coisas. Exato. Não é bem a mesma coisa, mas é fixe para perder o medo de andar em cima das rodas. E são muito levezinhos. E o momento que agora faz muito depois vermelhas. Exatamente. Este ano não faz barulho. Pois, exatamente. O ideal era mesmo uma coisa. Experimente a cara. Está bem, vai. É uma projeção. São umas imagens. Acho que devia ter mudado uma daquelas luzes. Boa noite a todos, muito bem-vindos à Livraria Travessa para o lançamento de imagens imaginadas de tecnologia. Em nome da Quinta da China, para além de agradecer a vocês pela presença e à Livraria Travessa por nos dar acolhimento, queria só dizer umas breves palavras antes de passar a palavra que não importa. O Pedro Mexia é um dos autores mais antigos da China. Uma pessoa antiga, mas não é uma pessoa. De facto é, e faz parte do ADN da editora. Este livro vem fechar uma trilogia que começou com primeiro foi a biblioteca, não foi? Sim. Não, primeiro foi a Cinemateca. Foi a primeira Cinemateca, pronto. O primeiro livro Cinemateca, talvez alguns de nós conheçam. Depois o Biblioteca e agora Imagens Imaginadas, como vem fechar esse trio de crónicas dedicadas às artes do cinema, da escrita e às artes visuais neste último caso. E é um livro que nasce das crónicas que o Pedro foi escrevendo para o Público e para o Expresso. Alguns tiveram publicação prévia noutros volumes, nomeadamente, mas não só, nas vidas dos outros, mas de facto é aqui neste volume mais de Imaginadas que eles encontram a sua casa definitiva, o seu lugar certo, essas crónicas dedicadas às artes visuais, em sentido bastante abrangente, como verão depois de lerem estes textos. E é por causa disto e não por causa do Governo Sombra ou da sua colaboração na Presidência da República, que o Pedro é famoso. Ficamos muito contentes por voltar a publicar um livro e muito contentes também por António Pinto ter aceitado ter connosco fazer a apresentação do livro. Também penso que o António Pinto dispensa apresentações, mas é uma pessoa especializada, um académico especializado na cultura e na estética e nas artes, é um programador cultural dos mais importantes deste país, tem deixado marca e obra importante em várias instituições, nomeadamente já há mais tempo na Culturgest, mas também muito na Fundação Conselho Gulbenkian, e agora com as palavras dele, vamos poder apresentar-vos também este livro novo. Passo a palavra ao António. Então, muito boa noite, obrigado ao Pedro e ao Pedro por este gentil convite e obrigado a vocês estarem aqui presentes.
Eu gosto imenso deste livro, a afirmação que eu quero fazer, acho que é muito bom e invulgar um determinado panorama do ensaísmo que tem a ver com as artes plásticas, pegados plásticos, artes visuais que eu estou a referir. E portanto, é um grato prazer poder apresentar este livro do Pedro e fazer alguns comentários, e que serão de natureza muito fragmentária, porque acho que o próprio livro exige esta dimensão fragmentária, ou seja, o livro próprio tem um caráter fragmentário, vastíssimo de texto, no caso, curtos ensaios, obviamente, nesse período ensaístico, noutro de natureza mais informativa, mas ainda assim tem este aspecto de ser um universo em expansão sobre as artes plásticas, escrito ao longo de vários anos, como eu sei. E um dos aspectos que eu acho muito interessante neste livro é que ele é um livro de viagens. Não é um livro de viagens de natureza ética, que é passado por acidentes que se passam mesmo até à esquina em Londres, em Berlim, em Bruxelas. Mas é, apesar disso, um livro de viagens, um circuito por cidades, por museus, uma geografia que é prioritariamente ou exclusivamente europeia. Aspectos interessantes na medida em que há aqui patentear de uma determinada cultura europeia, quer mais antiga, quer mais contemporânea, sobre o qual Pedro escreve. Alguns chamamentos em relação aos Estados Unidos, mas menos. E, por outro lado, é típico de alguém que tem quase como preocupação nas suas viagens, diria que é de registar o que vê. O que vê não é, creio, por acidente só, mas é também ao intuito propositado. Imagino Pedro, os seus cadernos de capa preta, a entrar nos museus, a virar-se de uma obra ou a virar-se de uma exposição, avançar para a obra e escrever sobre ela. O Rui Schaff, um belíssimo prefácio que faz, caracteriza este escritor como um flaneur. Eu estou completamente de acordo com ele. De facto, na bela tradição passeante pelas cidades europeias, um flaneur das curtas viagens europeias, cidades europeias, e de alguma forma daquilo que é uma tradição também de poeta moderno. Não esquecemos esta qualidade, este atributo, que é Pedro ser um poeta, evidentemente agora da forma tomada ser de ensaio. E como poeta moderno, vai ao longo deste livro ensaiando a sua história particular das artes. Eu acho que é um pouco isso, aquilo com que eu chego ao final do livro. Eu disse-lhe que não utilizo a expressão artes visuais nas artes plásticas, dado que as artes visuais é uma categoria muito recente, muito aplicada à arte contemporânea. Os textos de Pedro têm, da minha leitura, uma nostalgia da arte antiga. Nesse sentido, a pintura que se fala, a escultura que se fala, e não de artes visuais, ou dessas bizantices, que eles chamam de arte contemporânea, já lá chegaremos, mas é muito categórico na forma como avança para isso, e na verdade, grande parte dos textos são sobre pintores antigos, com algumas exceções notáveis, pintores modernos, Ockham, Rothko, e alguma pintura e fotografia contemporânea portuguesa. Portanto, estes que seriam as artes visuais estão numa situação, de alguma forma, minoritária relativamente a esta grande instância que é a arte antiga, que o Pedro parece ser um nostálgico, no melhor sentido.
E ao designar a arte contemporânea como uma bizantice, nós combinamos que parte desta minha apresentação tem que falar com pequenas mostras, algumas imagens, alguns das obras referidas no livro, mas também de algumas perguntas. Eu aproveito para fazer uma pergunta ao Pedro, que é o Pedro Mexia tem contrato contemporâneo. Não, é verdade. Há aí duas coisas diferentes. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado a todos por terem vindo. Já faço já os agradecimentos todos antes de responder. Quero agradecer à Livraria da Travessa que nos acolhe aqui. À Bárbara, que aqui apareceu, mas que teve que ir para o Brasil. Bom sítio para sair neste momento. À Inês, que foi há algum tempo que não trabalhávamos juntos num livro e foi sempre ótimo, proveitoso para mim em termos de conhecimento da língua portuguesa e divertido pelas nossas conversas para ver um livro com a Inês. Ao Pedro Serpa, que faz esta capa que é baseada numa pintura do Pedro Chorão, a quem também agradeço. O Pedro Chorão ainda é meu primo, familiar. Ficou muito contente, mandou-me 3 mensagens a dizer que ficou muito contente. Eu já tive aqui ao Pedro, que ele ficou muito contente e eu fico muito contente que ele tenha gostado de termos usado um quadro dele para a capa. Ao Rui Chaves, que está ali, que eu também quero agradecer muito e que escreveu o prefácio mais original de qualquer um dos meus livros. Mas nós nunca sabemos se as pessoas vão escrever sobre o autor ou sobre o livro, e o Rui no prefácio escreveu muito sobre uma figura que é, em muitos casos, parecida comigo, e foi a melhor maneira de falar do livro, em vez de fazer aquela espécie de catálogo em que se vai dizendo, fala disto e daquilo, e isso é o livro, basicamente. Não, ele arranjou uma forma que me tocou bastante, da forma do olhar que está presente neste livro, e agradeço muito ao Rui, agradeço muito ao Rui e ao António, além do mais, pela disponibilidade deles e pela pressa como tudo isto foi feito. Eu sei que ambos sofreram por isso foi um aposto com isso. Muito obrigado, Rui. Isto dos prazos às vezes não é fácil, e o António também foi convidado com uma antecedência proibitiva, e eu também lhes quero agradecer, não só por isso, mas pela disponibilidade que demonstraram. É engraçado, em relação a isto que o António disse, com a arte contemporânea e a arte antiga. Primeiro, eu acho, enfim, depende do que quer dizer antiga, mas eu diria que quase toda a arte que me interessa é contemporânea. Ou moderna, pelo menos, melhor dizer, moderna ou contemporânea. Na verdade, há poucos textos neste livro de arte antiga, sei lá, pintores medievais ou renascentistas, há alguns no início do livro, mas não são geralmente as obras de arte que me interessam mais, até porque não tem geralmente um dos aspectos que mais me interessa nestas imagens, e diria em 2/3 destas imagens, que são quase todas, não fiz a contabilidade, mas diria que são quase todas cenas da vida privada. E a vida privada é recente na história da humanidade e na história da arte também. E, portanto, por exemplo, tenho alguma dificuldade com a pintura sacra, etc. Tenho dificuldade, enquanto espectador, escrever sobre. E, portanto, por um lado, a minha impressão, curiosamente, era a contrária, que escrevia sobre pintores modernos e contemporâneos do século XIX e até há algumas décadas do século XX. Quanto à arte contemporânea, na verdade, há 2 textos em que eu, aparentemente, dou voz a 2 críticos da arte contemporânea, ou a críticos da arte contemporânea baseados em 2 artistas contemporâneos, o Piero Manzoni e o Duchamp, mas em ambos os casos eu acho que há também uma dimensão de que é uma dimensão de habituem-se, ou seja, eu faço sempre a impressão das pessoas que estão ainda a viver polémicas de há 100 anos, não é? Ainda há pessoas que
que se incomodam com letras minúsculas e livros sem pontuação, etc. E isso já passámos essa discussão. E, portanto, na verdade, eu não tenho nenhuma objeção particular. Enfim, em relação ao Manzoni, em algumas, digamos assim, em alguns aspectos, em alguns desenvolvimentos, vamos chamar-lhe assim, da obra dele, acho que ele próprio incorpora um bocadinho a ideia de brincar com o mundo da arte e de brincar com a valoração e a valorização, as duas coisas, da obra de arte. Mas certamente não sinto que tenho uma má vontade ou tenho talvez menos conhecimento e de facto tenho algumas dificuldades com algumas. Não sou muito conhecedor da videoarte, não sou muito conhecedor, nem em geral muito apreciador de instalações, isso é verdade. Isso não está aí porque tem a ver com o meu gosto. Mas não tenho certamente nenhuma posição estética quanto a isso. Isto, na verdade, e ainda bem que o António falou da questão das viagens, porque o livro nasceu, aliás, o livro nasceu à mesa, os livros de quase todos, tirando o biblioteca e mais um ou outro, os livros nasceram de fotocopiar as crónicas ou imprimir os textos que fui publicando e fazer montinhos, e um montinho maior ganha. Portanto, é um método como outro qualquer de fazer livros, e eu não sabia qual era o montinho maior e verifiquei que o montinho maior de textos não publicados era sobre pintores e fotógrafos, então é sobre isso que é o livro. E os textos, por causa desta ideia de viagens, há muitos textos que são de exposições e de obras que eu vi em Portugal, em museus portugueses, mas muitos foram em sobretudo, alguns em Paris, em Madrid, em Bruxelas, em Amsterdão e em Roma, são estas as cidades. E, portanto, são textos que nasceram do facto de eu estar lá e de ter visto aquela exposição. Há alguns dos pintores que eu mais gosto, nunca escrevi sobre eles. Por exemplo, achava que tinha escrito sobre o Freud e nunca escrevi sobre o Freud, que é um dos pintores que eu mais gosto. E há muitos outros casos. E, portanto, não tenho o livro não é um livro de crítica de artes, falta-me completamente a competência para isso, mas é um livro em que há essa ideia de viagem, de encontro e por isso é que o livro começa com um texto repescado de um livro anterior sobre o Berkeley. É sobre a ideia de que o mundo existe na nossa cabeça. Muitas vezes é conveniente, outras vezes é inconveniente, mas, portanto, que as imagens também existem na nossa cabeça. Não as imagens em si mesmas, evidentemente, os quadros existem, as fotografias existem, mas o que elas significam existe na nossa cabeça. Uma das coisas que eu tive muita noção quando fiz um livro que se chama Cinemateca, que tinha alguns textos, e talvez um bocadinho mais aproximados da crítica de cinema, mas também não são bem crítica de cinema, é que recebi muito feedback de pessoas a dizer para mim o filme não há nada disso. Até, às vezes, reações não hostis, mas só dizer pessoas que viram coisas diferentes lá. Eu acho que por não sei se me havia de razão, mas por semelhança também aqui, o que eu vi tem a ver com, evidentemente, com o que me interessa, com o que me preocupa e tem muito a ver, e foi por isso que eu gostei também que este livro saísse agora, tem muito a ver com o momento em que eu o vi. Há vários textos que têm a ver com circunstâncias biográficas, que têm a ver com a ideia do tempo e da morte e do desaparecimento. Há várias crónicas sobre isso. E essa ideia da pintura, ou das imagens em geral como uma coisa que permanece enquanto nós não permanecemos, tem muita força. Por isso é que o livro acaba com um texto que é de natureza totalmente pessoal, familiar, pessoal, não tem nada a ver, não é uma obra de arte, é uma fotografia tirada com um telemóvel, mas que faz essa ligação entre o que fica e o que passa, e entre o que fica na nossa cabeça, mesmo quando já disso não sobra qualquer registro. A minha pergunta, obviamente, que é muito... Vamos saber o Monet? Vamos fazer uma viagem. São algumas das pinturas que eu... São algumas são literalmente as que eu falo, outras é o pintor. Esta foi esta ideia há um ou outro caso de retratos duplos ou triplos, mas este é
é um tríptico da mesma pessoa, as várias faces do poder, e eu achei, fiquei muito fascinado por este quadro. O Carlos I. Isto é uma imagem do Vassálios que eu utilizei na capa de um dos meus livros, que algumas pessoas chamam a minha capa heavy metal, porque faz muito mais sentido para mim do que a maioria das representações ascéticas do corpo humano. Este lado absolutamente visceral e com os ligamentos e os ossos e tudo aquilo à vista. É a capa de um livro onde isso está muito em causa, e também por isso eu rabisquei para isto. Esta é a primeira de duas imagens sobre o Bonnard, texto do Bonnard. Por acaso há vários pintores, há 3 ou 4 pintores que têm mais do que um texto. Não há nenhuma razão específica para isso, não são necessariamente os meus favoritos, são aqueles que eu vi mais vezes, e eu tenho algum fascínio pelas pessoas que fazem sempre a mesma coisa. E portanto, os pintores que pintam os mesmos motivos, neste caso o motivo do banho, como outros pintores o motivo das bailarinas, ou seja o que for. A próxima é um dos fotógrafos, é o Navarre. Foi talvez o primeiro fotógrafo a ter daquelas fotografias sobre acontecimentos históricos que toda a gente conhece. O primeiro fotógrafo porque eu me interessei pela simples razão que fotografou o Baudelaire, não é? E foi um dos primeiros poetas que eu gostei, e ainda gosto muito de poeta, não só crítico e tudo mais. Tocamos ao Morandi e as suas naturezas mortas, também toda a vida a pintar caixinhas e garrafinhas e copos, e nunca é abundante e nunca me canso. Sim. Isto é um dos retratos duplos, é um retrato do Lockney, do escritor Isherwood, que é aquele senhor do lado direito. Isto é do Cranach, eu penso que isto é a boca da verdade, sim. Está ali aquele senhor a meter a mão e se mentir fica sem os dedos. Eu gosto imenso destas alegorias, algumas bíblicas, outras pagãs. E aqui está um pintor não moderno nem contemporâneo. Este é do Edward Nunes, que eu gostava evidentemente das coisas que toda a gente conhece como o Grito e tudo isso, e que recentemente vi alguns quadros mais, lá está, intimistas e mais autobiográficos, não direi, mas igualmente autobiográficos, e este é sobre uma senhora que aparece muitas vezes em alguns quadros dele, e o que me interessou mais foi aquela refração ali do sol ao fundo, que pode parecer um ponto de exclamação ou um farol. Enfim, os freudianos pensaram noutras hipóteses também, e foi isso que me chamou a atenção, e toda a minha leitura do quadro, e a atenção, depois fui ler várias coisas sobre quem era esta senhora, que situação era esta. Isso está mais ou menos no texto. E o Rothko é um caso particular, porque é o único pintor, provavelmente o único pintor, que eu só gostei quando vi ao vivo. Quer dizer, não é que não se possa gostar olhando para aqui, mas ao vivo, a diferença entre ver isto e ver ao vivo é uma coisa... é literalmente a ordem do sagrado e do profano. Ver um Rothko que não tem, diz-se-á, muito para ver, no sentido muito básico do termo, ver isto ao vivo é uma experiência semi-religiosa. Eu tinha algum ceticismo em relação às pessoas que diziam coisas destas, até me acontecer. Eu estava, por exemplo, lembro isto foi, não sei onde foi, mas foi em Londres. Lembro que estava muito incomodado por ver mais pessoas presentes além de mim, que é uma coisa que acontece às vezes nos museus, mas no sentido em que eu queria mesmo um recolhimento para ver os quadros do Rothko. No caso do Rothko era um artista de que eu já tinha lido até biografias e textos dele, e portanto sabia algumas coisas sobre ele, mas não, na página não funcionava, nem nas melhores reproduções, e ao vivo é incrível. E também esse lado das viagens, acho que também tem a ver com isso, tem a ver com essa
a história da aura, não é? Que apesar de tudo as reproduções podem ter, mas nunca têm da mesma maneira, pelo menos em alguns, sei lá, o Magritte aguenta muito bem reproduções, mas o Rothko não. Falta a Helena Almeida. Falta a Helena Almeida. Na verdade, eu não queria deixar de ter alguns artistas portugueses, mas também foi muito casual, e tem a ver também com exposições, e tenho, penso que são 4 ou 5, que vão desde figuras muito conhecidas, como a Helena Almeida, evidentemente, como o Julião, também aqui está, e a quem agradeço também estar, Julião Sarmento, até o livro do Vítor Paulo e do Costa Martins, sobre Lisboa, que é talvez o primeiro livro de fotografia que eu comprei na vida. O Álvaro Lapa, passando por uma senhora que eu não sabia quem era até meio dúzia de meses, que era a Helena Correia de Barros, que teve as fotografias expostas no Arquivo Fotográfico Municipal este ano, e que para mim foi uma revelação, foi uma espécie de país a cores, o país do Estado Novo, quando as imagens todas que nós temos são imagens a preto e branco, e há evidentemente um conteúdo político nisso, mas não era tanto a parte política que me interessava, embora eu fale disso no texto. Era dizer, não, eu penso sempre noutras coisas, eu penso sempre naquelas fotografias a preto e branco, muito contrastantes, aquelas ruelas, não penso em pessoas felizes. Não penso em felizes. No entanto, há pessoas felizes em qualquer regime, em qualquer situação, com liberdade e sem liberdade. Algumas porque se podem permitir ser felizes, outras porque a felicidade acontece nos sítios mais inesperados, e portanto isso também foi muito importante perceber, e aí até contrariando aquilo que podia ser a ideia de estar a escrever sobre. Curiosamente, os portugueses são todos contemporâneos e são todos, ou estão vivos ou não morreram assim há muitos anos. Não há um texto em que falo de pintores mais antigos, mas não há muitos pintores não há nenhum pintor quase, nesse texto dos 12 retratos do cânon português. Mas isto não tem, quer dizer que há aqui um propósito e que há aqui estão mais estes do que aqueles, faltam aqueles. Às vezes fui ver exposições para escrever sobre elas e outras nunca me passaria pela cabeça. Por exemplo, há um caso flagrante de uma exposição que eu fui ver porque estava em Londres e por exemplo, um pintor que eu não consigo gostar nem ao vivo é o para bloqueio. Já vos aqui. O Pollock. Não consigo gostar do Pollock, já tentei várias vezes, não consigo gostar do Pollock. É um problema meu, com certeza, que não do Pollock. E vi que em Londres havia uma exposição de Lee Krasner, also known as a mulher do Pollock. E como aparece muitas vezes, já isso irritava-me essa ideia da mulher do Pollock, se ela tinha uma obra, que era a mulher do Pollock. E depois saí de lá a achar que o Pollock é que era marido dela. Porque gostei muito mais da Lee Krasner do que do Pollock. Enfim, tem uma obra desigual e um bocadinho até anárquica, mas fiquei absolutamente fascinado com a obra dela, e até um aspecto muito inquietante da obra dela, que é uma espécie de explosão de energia, desde logo cromática, quando ele morre. Enfim, outra vez os freudianos a entrar em ação, e evidentemente seria para ela viver à sombra da fama dele. Há um momento que é evocado nessa exposição em que ela estuda com um professor bastante famoso, cujo nome agora não me ocorre, e que ele lhe diz, ele gosta muito do que ela faz nas aulas, e diz-lhe, não está mal para a mulher. E ela decide que vai usar o Lee, que é
ambíguo ali, pode ser um homem, pode ser uma mulher, e que vai fugir a essa ideia de não estar mal para uma mulher. Mas isso foi um acaso. Por acaso aconteceu. O texto acabou por me servir um bocadinho para dizer que, às vezes, mesmo que nós não gostamos assim tanto, faz-nos descobrir aquilo que realmente gostamos, que é uma coisa um bocadinho ao lado. Enfim, tem a ver com isso, já me estendi um bocadinho. Queria dizer mais duas ou três coisas, mas o António provavelmente está. Sim, esta minha pergunta era obviamente provocatória, porque há um aspecto que eu considero muito interessante, aliás, muito raro na escrita sobre as artes, nomeadamente dos profissionais, que é falarem de dinheiro. E nisso o Pedro tem, aliás, vários textos, em particular sobre Manzoni e o Klein, em que fala do sistema das artes. A questão do roubo, a questão do mercado, a dimensão sociológica das artes, o simbólico versus mercantil. E isto, de facto, não é muito comum, digamos, neste universo muito português, de que se fala de dinheiro, mas já não se fala muito de dinheiro, e depois nunca se associa o dinheiro à arte, que aliás é uma coisa completamente enorme paradoxo, porque a arte e o dinheiro nasceram juntas na altura de fazer a primeira moeda. E, portanto, acho muito interessante que o Pedro se tenha aventurado por aí. Aliás, muito próximo, não sei se ele se conhece, falamos sobre isto, de um teórico francês, Nicolas Barriot, que fala sobre o sistema das artes, muito próximo daquilo que o Pedro faz nos seus textos sobre a sociologia das artes. Mas eu queria agora novamente regressar ao princípio do livro, ao texto, e juntamente ao prefácio do Rui Chaves, que já tive a oportunidade de dizer que acho que é um belíssimo prefácio, e para ambos se referirem a uma coisa que é, para utilizar um termo caro da filosofia, o prolegómeno com que o Pedro vai defender as suas narrativas sobre artes. E refiro-me à simpatia pelo Bispo de Berkeley. O Bispo de Berkeley, em 1710, tem uma obra notável chamada Tratado sobre o Conhecimento Humano, e que utiliza um argumento que é dos mais difíceis de contrariar e desmontar. Basicamente, é muito simples, basicamente o que ele diz é que aquilo que nós conhecemos, não é possível conhecer o mundo, qual não é, que o mundo basicamente é uma ficção, é uma imaginação, e a sensação que eu tenho, que existe, na verdade, esta sensação foi-me produzida por Deus, que sendo um homem, que sendo uma entidade boa e magnânima, não queria que eu ficasse sozinho no mundo, então criou esta aparência de que existem coisas à minha volta, e que de facto praticamente um absurdo, mas é de facto ainda hoje das teorias mais difíceis de desmontar em termos de filosofia. Acho que tão difícil como eu, só o Zenão de Lei, as suas medidas absurdas sobre o tempo. Mas isto permitiu, na minha leitura que eu faço, permitiu uma coisa muito importante na redação destes textos, que é, se o conhecimento é uma ilusão e é impossível, tudo a percepção, então, neste ceticismo radical, ele, autor, pode ser completamente radical a sua subjetividade. E, portanto, aquilo sobre o qual ele fala pode ser uma mera invenção, tudo pode ter imaginação e não tem que dar contas a ninguém, basicamente, daquilo que subscreve, daquilo que ele vê e evidência o que é a sua imaginação. Eu acho isto, de facto, notável, porque é assumir uma subjetividade que é muito rara nos escritos sobre a arte e que, ainda por cima, é muito pouco partilhada entre os profissionais desta atividade. Esta posição permite também assumir sempre a primeira pessoa. Isso não sei se é
assunção da tradição anglo-saxónica, os continentais nunca dizem eu. Raras vezes o dizem. É um protocolo da crónica. É um protocolo que, neste caso, funciona particularmente bem e que ancora os textos do Pedro à sua subjetividade, à sua relação direta com o mundo. Este entusiasmo pelo bispo de Berkeley, que aliás não é novo neste texto, porque ele diz no Duque do Império, o Pedro diz: não é preciso que a realidade exista para acreditarmos nela. Na verdade, se não existe, tudo é mais luminoso. Mundo, evidência, submissa e soberana. Isto ele já escreveu num outro texto mais antigo. E, portanto, esta paixão, este entusiasmo pelo Berkeley é uma coisa antiga que só lhe ficará bem. E que só lhe ficará bastante bem. Confesso ter particular apreço por... Eu tenho um particular apreço por dois géneros artísticos. Um é o da pintura, o género artístico é que é pintura, pinta livros. Pinta livros, pinta leitores, pinta la liseuse, enfim, e isso há um vasto número de Pinto Batiste, Fragonard, Manet, por aí fora, tem uma imensa obra sobre livros, pessoas a lerem, pessoas a ouvirem ler. Mas há outro género, que é de alguma forma o reverso disto, e que é a poesia sobre pinturas. E que, ainda há bocado falávamos um pouco disso, e que tem, aliás, pintura, fotografia, cinema, há muita poesia sobre isso, e nós temos uma particular tradição, relativamente recente, mas não tão recente quanto isto, sobre isto. Gostava que o Pedro comentasse um pouco este género, que é muito cultivado entre nós. Na verdade, é um género que é estranho que existe há tão pouco tempo em Portugal, de uma forma continuada e canónica. É basicamente as duas metamorfoses do Jorge de Sena. Não é que tenha sido a primeira pessoa a escrever sobre objetos artísticos e quadros. Não foi o primeiro, mas é um livro sistemático e diria até programático. Sendo que, evidentemente, tem muito a ver com os horizontes culturais do Jorge de Sena, particularmente anglófonos, onde há uma tradição muito forte de escrever poemas sobre pintura. Os casos mais conhecidos na pintura, na poesia inglesa e americana são um livro do William Carlos Williams e um do Auden, The Shield of Achilles, em que o que desperta o poema é a imaginação de uma imagem. E essa ideia, o título que esteve para ser, embora eu resistisse muito a ele, tanto resisti que não foi, esteve para se chamar Pinacoteca, para ser uma espécie de trilogia, cinemateca, biblioteca e pinacoteca, mas ninguém utiliza a palavra pinacoteca em Portugal. Por isso, e não era assim muito eufónico, e por isso ficou as imagens imaginadas. E estas imagens imaginadas sempre foi o que me interessou no discurso sobre as imagens, e é o que está nesses livros. E que continua na poesia portuguesa hoje de uma forma muito forte. Basta pensar no João Miguel Fernandes Jorge, tem um livro a partir de quadros, enfim, há muitos livros em que ele fala disso, mas a partir de quadros do Museu de Arte Antiga, Janelas Verdes, e em que os quadros, as imagens como que se animam, não é? Para fins pessoais e intransmissíveis, ou seja, nós não sabemos o que é que ali é da imagem, o que é que ali é da fantasia, da projeção, da autobiografia. Certamente nesses poemas, ninguém confundiria esses poemas com crítica de arte, no sentido que no caso do João Miguel Fernandes Jorge também é crítica de arte, mas ninguém confundiria, porque há ali uma projeção do que está, de quem vê, que é muito superior àquilo que é visto. E, portanto, embora eu não tenha escrito, por qualquer razão, quase nenhum poemas sobre quadros, talvez porque estava a escrever crónicas sobre esse tema, mas estou a pensar um dos poetas portugueses que é mais importante para mim, em termos
pessoais, do contacto pessoal, quero dizer, que é o António Osório, que até pela sua ligação à Itália sempre escreveu sobre pintores, sempre escreveu sobre pintura, sempre sublinhou essa afinidade antiga entre os poetas e os pintores, mesmo quando os poetas não escreviam sobre os pintores, ou não escreviam poemas sobre os pintores, já escreviam prosa sobre eles, e já eram amigos deles, e já escreviam manifestos com eles. E, portanto, para mim são linguagens muito afins e sinto que há também um aspecto, e agora estava aqui a ouvir o que o António estava a dizer, teria uma coisa importante sobre que é como estas obras funcionam como uma espécie de tela onde nós projetamos coisas. Por exemplo, há dois textos sobre o Bonnard, um que se chama Salvo Erro, Bonnard, desculpa, um que se chama Salvo Erro, Bonnard e o Consolo, e o outro Bonnard e a Felicidade. Se eu tivesse visto terceira vez, não sei qual seria o que... Mas tinha a ver simplesmente com os quadros eram os mesmos, não eram os mesmos porque as posições não eram iguais, mas eram sensivelmente as mesmas obras, a mesma visão, e no entanto o Consolo era o que eu tinha na cabeça numa altura, a Felicidade era o que eu tinha uma cabeça noutra, e o Bonnard estava lá quietinho, não teve qualquer influência naquilo que eu procurei nos quadros em cada um desses momentos, ou que os quadros me transmitiram, ou que os quadros imaginariamente me transmitiram. E, portanto, também há isso, essa ideia. E por isso é que eu acho que, além da minha falta de instrumentos críticos para querer escrever qualquer coisa que fosse menos subjetiva, eu também sou um grande crente na subjetividade, no sentido em que acho que é fatal que quando olhamos segunda vez para uma coisa não é igual à primeira. Não é igual à primeira. E, portanto, por isso é que eu, a certa altura, vi que havia mais do que um texto sobre o mesmo pintor, e primeiro pensei tirar, vou escolher aquele que gosto mais, e disse, não, é fundamental ter porque às vezes há dois textos em que há uma diferença de 10 anos entre um e o outro, e não vou dizer que parece uma pessoa diferente a escrever, talvez pareça, mas sobretudo é um olhar completamente diferente. Em quadros que em si mesmo não são muito diferentes, em imagens que em si mesmo não são muito diferentes. E, portanto, essa ideia da subjetividade como um princípio, como uma espécie de guia desta viagem era muito importante para mim. O ano passado houve uma grande exposição no Museu das Belas Artes de Bruxelas, que se chamava, traduzindo, Promessas do Rosto, a arte do retrato, dos Flamengos até à selfie. Não vi. Isto veio-me à ideia, lembrei-me desta exatamente por causa de um texto que se chama Fotomaton, que obviamente tem outros pescados de olho mais evidente que o Alberto Heller, é claro, mas também eu atrevo-me a dizer que há aqui algo que da dimensão... O autorretrato é, segundo dizem os teóricos da pintura e da literatura, é provavelmente dos géneros mais difíceis de conseguir, por múltiplas razões, quer do ponto de vista técnico, quer também do ponto de vista da sua receptividade pelo público que não é necessariamente o próprio que se autorretratou. Também, enfim, me lembrei do verso Já o Caio lançou, a cobra escura, mas não vai parar, desfeito em vento e por aí vai. E eu gostaria, de propósito disso, ouvir o Pedro ler um pouco do Fotomaton, na página 104, que acho... Estás a ver, excelente, que nós não sabíamos, a Inês e eu não sabíamos bem como integrar estes textos que não são sobre um artista, mas eles foram ganhando lugar na organização do livro, não fogem um bocadinho aqui à cronologia, sobretudo estes sobre a fotografia, que são, além dos fotógrafos, há meia dúzia de fotógrafos, mas a mim interessavam muito estes processos que têm a ver com o nosso contacto com a fotografia. A Polaroid, neste caso, talvez seja o texto mais importante para mim, subjetivamente, dos textos sobre a fotografia,
tem a ver com a nossa experiência da fotografia também doméstica e do que as fotografias significam para nós, tal como, por exemplo, o texto sobre o Robert Frank, que não foi escrito agora quando ele morreu, tinha sido escrito já há uns anos, foi escrito, se bem me lembro, sobre o livro dele mais conhecido, Os Americanos, foi escrito numa altura de eleições presidenciais americanas, como uma espécie de reação de ouvir as pessoas a dizer os americanos isto, os americanos aquilo, como se fosse uma espécie de entidade invariável e compacta e não houvesse, enfim, dezenas de estados e dezenas de realidades diferentes, e eu acho que o livro das fotografias do Robert Frank serviram um bocadinho também para falar disso. Então, ler o primeiro parágrafo do Fotomaton. Há dias tirei umas fotografias rápidas, um fotomaton, método agora algo arcaico. Lá estou eu, cabelo em recuo, testa alta, feições assimétricas, olhos azuis, vincados e cansados, palidez, cara rotunda, barba mal semeada, boca indecisa, aspecto ausente. Espírito ausente também não é mau, mas é aspecto. Eis a minha memória imediata. Pensei em Herbert, citação. Até quando pode a memória, e quando pode, sou o ator e o espectador cúmplice de uma vida perturbada, dramática e irónica. O pouco que percebo dessa massa teatral caótica pode inscrever-se na pauta de uma interpretação menor. Não compreendo nada. Isto é do Fotomaton e o Box de 79. As fotografias destinavam-se a um documento oficial, mas acabou por não ser preciso. Guardei-as numa gaveta. Obrigado. Este conjunto de ensaios, eu acho que permite que nós possamos refletir um pouco, enfim, brevemente, sobre algo que até porque está presente, que é o conflito entre cultura literária e cultura visual. Primeiro porque, sendo um livro de textos, como todo livro é, ele reflete sobre aquilo que é o domínio da cultura visual. Por outro lado, nem sempre estas duas dimensões das práticas culturais estão em conformidade, aliás, a maior parte das vezes estão em tensão. E hoje muito em particular na contemporaneidade. E é interessante que alguém que tem viajado por este duplo caminho, não é? Fascínio pelo cinema, responsabilidade na Cinemateca e simultaneamente um poeta e um comunista, gostava de ouvir o Pedro falar um pouco sobre esta tensão, conflito, apaziguamento pontual que às vezes existe entre a cultura visual e a cultura literária e hoje, muito em particular, esta tensão às vezes é mesmo gravosa. No meu caso é curioso porque eu não sinto essa tensão, porque aconteceu desde o primeiro momento do cinema, enfim, desde o primeiro momento não, desde que o cinema começou a ser cinema para mim. Aconteceu uma coisa que aconteceu também, embora não logo com a pintura, que é eu sair da sala de cinema e depois no museu ou na galeria com vontade de ir ler sobre aquilo. No caso do cinema é muito nítido. Quando eu comecei a ver cinema a sério, primeiramente quando eu comecei a ir à Cinemateca, na altura da faculdade, o meu primeiro impulso, quando saía além das folhas que havia nas sessões, o meu primeiro impulso era sempre ir ler sobre o filme. Eu na altura achei aquilo uma coisa um bocadinho bizarra. Supostamente a experiência visual devia-se satisfazer a si mesma, mas não, eu queria, e não era apenas informação de contexto, não era apenas, porque isso até a Folha geralmente dava, quando era um cineasta desconhecido para mim, e na altura eram quase todos desconhecidos para mim, não era saber quando é que o filme tinha sido feito, ou qual era a nacionalidade daquele realizador, era o olhar de alguém sobre aquele filme. E tive muita sorte de ter começado pelos clássicos, aí sim pelos clássicos, que foi os primeiros textos que eu li sobre cinema, além dos do João Bernardo da Costa, foram muito dos críticos dos Caio do Cinema, ou seja, uma leitura, número 1, altissimamente subjetiva dos filmes, tão subjetiva que hoje os estudiosos do cinema se dão mal com aquele tipo de leituras, e uma leitura profundamente marcada pela literatura. Uma das coisas interessantes é, por exemplo, fazendo, um bocado antes estava a falar disso, contarmos
as imagens de pessoas a ler ou de capas dos livros nos filmes do Godard. Já para não falar das citações explícitas e encapotadas. Mas não é preciso isso, basta mesmo haver... Há um filme, que eu agora não me recordo qual é, que há uma discussão doméstica, um casal está na cama e em vez de eles dizerem coisas, vão mostrando livros com títulos e os livros fazem uma espécie de slogans do que eles estão a pensar na sua querela doméstica. E, portanto, nunca senti verdadeiramente que fossem duas culturas, porque não cheguei à cultura visual sem a ajuda ou seja, o intermediação de textos, de críticos. Há bocado estava a falar do Baudelaire, evidentemente que eu descobri como poeta, como quase toda a gente, mas depois, quando lembro-me de comprar a primeira edição da poesia, da obra completa do Baudelaire, a primeira que eu comprei, tenho outros, infelizmente, tenho muitos livros repetidos, mas que era uma da coleção Bouquin, e depois comecei a ver o índice, havia os poemas, naturalmente, e depois havia centenas de páginas sobre pintores. E eu provavelmente não teria lido aqueles textos, ou pelo menos não naquele momento, porque estava lá pela poesia, tinha comprado o livro pela poesia, mas porque é que para este poeta é tão importante os pintores? E alguns fotógrafos, incluindo o Nadak, de que vimos ali a fotografia. E, portanto, não houve nenhum momento, a não ser quando não me interessava por isso, portanto, na adolescência, mas a partir do momento em que comecei a interessar por isso, nunca esteve desligado a minha aproximação às imagens daquilo que as pessoas escreveram sobre essas imagens. E depois comecei a ler alguns críticos, certamente muitos de cinema, de artes menos, mas na verdade aqui só citei textos sobre as obras de que falo quando ou já tinha os livros ou comprei um livro na loja do museu depois da exposição. Não fui, em nenhum momento fui fazer trabalho de casa nesse sentido. Eu queria que os textos tivessem um lado cru de impressão, mas em alguns casos ajudou-me. Estou a pensar nos textos sobre o texto sobre o Caravaggio, por exemplo. Suponho que o texto sobre o Bonnard, também há um livro do Jean Clair, e ajudaram muito. E sentimos aquilo que sentimos que eu senti no caso do cinema com o João Manuel da Costa, que foi a minha primeira experiência, que é, por um lado, ele não viu o mesmo filme que eu, é a primeira coisa que... esse é o primeiro momento, e o segundo momento é, espera lá, eu é que não vi o filme. Portanto, vou vê-lo outra vez, às vezes literalmente, baseado naquilo que outra pessoa viu e que eu não vi. Isso foi uma aprendizagem, acho eu, que começou com o cinema, antes de começar com os quadros. Pedro, ao ler o texto sobre o robô, saltou-me a ideia de que o trabalho artístico, o género, as cores, as coisas, os temas, o puncto da vida poderia derivar de modos viventes do pintor. Na verdade, o que quero dizer é que, de alguma forma, o artista trabalha. Portanto, quando trabalha, tem um modo de ocupar o mundo e um modo de se relacionar com os outros. Eu, ao ler o início do texto que diz pode a esperança conviver em paz com a desesperança, pode o trabalho do artista ser, de alguns artistas, ser uma lição de vida? Isso é mais difícil de responder assim, mas tentando responder para um bocadinho mais localizada sobre esse texto, mas abrindo para outros, que é, não tanto a biografia, embora haja, em alguns casos haja algum diálogo com a biografia, mas tem que ser na proporção certa, e nunca sabemos bem qual é a proporção certa. Eu às vezes refreio-me de entrar demasiado na biografia, porque sei que isso pode levar a alguns erros interpretativos, embora as biografias me interessem muito. Mas tem a ver com a imagem que nós temos, na verdade, dos outros, mas agora para nos centrarmos dos artistas, que é, nós temos os artistas que gostamos ou que não gostamos, nós temos uma gaveta para eles e
e que nos dispensa de voltar a investigar as nossas opiniões já adquiridas sobre eles. E, por exemplo, que eu escrevi esse texto num contexto muito específico, foi um pintor com quem eu comecei a conviver, a ver obras dele em casa, é um dos pintores favoritos do meu pai, e havia álbuns do Rouault lá em casa, e eu sempre percebi que era um pintor importante, mas sempre me pareceu um pintor de um mundo insuportavelmente sombrio. E eu não digo isto muitas vezes, que alguma coisa é insuportavelmente sombrio. Mas houve qualquer coisa no Rouault que me fez adiar um bocadinho o encontro com o Rouault. E depois li um livro sobre o Rouault, tinha algumas entrevistas e alguns textos dele também. E ele dizia que as pessoas lhe emprestavam essa tal aura de desesperança, e ele dizia que sim, é verdade, que o mundo é como é, mas se virem bem também está o seu contrário. E ele tentava justificar isso, e eu no texto falo um bocadinho disso. E de repente aquilo, neste caso vindo da boca do próprio artista, aquilo fez sentido. Não vou dizer que o Rouault seja propriamente o Gauguin, não é? Não se pode falar do Gauguin agora, mas não vou dizer que seja propriamente o Gauguin, que irradie felicidade por todos os lados. E, no entanto, o argumento dele pareceu-me convincente. E eu gosto muito dos artistas, os escritores fazem muito isso, que estão sempre a dizer que são traslidos, e que não é bem isso, e que há outras dimensões. Dos últimos textos que eu escrevi no Expresso foi sobre a poesia completa do David Mourão Ferreira, que toda a gente tem uma imagem do David Mourão Ferreira, mas se tentarem ler a poesia completa do David Mourão Ferreira, há mais imagens, não é só aquele clichê que todos nós temos em relação a ele, poeta do amor, não sei o que mais. Isso está lá, isso é indesmentível, mas há outras coisas, e só sabemos que há outras coisas quando vamos à gaveta onde ele estava, o tiramos da gaveta e voltamos a olhar para ele. E, portanto, é nesse sentido que há esse confronto, não necessariamente com a biografia, como eu digo, mas com um olhar de novo e tentar confrontar-nos com a imagem que temos do autor. Às vezes é uma forma confortável de dizer está visto, não é? Já vi. E é um bocadinho isso, sendo que há aqui muitos pintores que eu não conhecia quando vi, o mais recente de todos, recente em termos da experiência de ver a exposição, foi o pintor, foi o Félix Vallotton, que eu conhecia, depois que descobri que conhecia vagamente livros de história da arte, mas nunca tinha visto nenhum quadro dele. E de repente achei que era um dos atores mais fundamentais deste livro, para estar neste livro, porque tinha muito a ver com essa ideia de aqui está uma imagem, já sabem o que é que estão a ver, até porque são quadros absolutamente representativos, agora vejam com mais atenção. Quase todos os quadros dele, de toda a gente, mas dos quadros dele em particular, parecem relatar uma cena que pode até ser um bocadinho mais ou menos de pintura de costumes, sarcástica, e depois é outra coisa, é uma coisa um bocadinho mais inquietante. Há uma cena familiar em que está toda a gente muito feliz, foi quando ele se casou, e está toda a gente muito feliz à mesa, e a única pessoa que nós não vemos, embora esteja a cabeça dele vista de trás, é o próprio pintor. E aquilo é uma cena feliz, e depois olhando aqui por um bocadinho, aliás, na exposição chamavam a atenção para isso, que é só há uma pessoa que nós não sabemos estar feliz, que é a pessoa que está a olhar e a pintar para eles. Está só a dizer que está rodeado de pessoas felizes. O que, quando não se está feliz, é uma experiência péssima. E, portanto, a informação que aquela imagem nos transmite pode ser um bocadinho mais... Pode ser, aliás, o inverso, naquele caso. Não faço ideia quais eram as circunstâncias biográficas e domésticas dele, mas isso interessava-me bastante. A última parte do livro é dedicada aos contemporâneos portugueses.
E eu tive a impressão de que é, porventura, a parte do livro onde a dimensão da afetação é como marca e, eventualmente, estímulo para a escrita da minha leitura é importante. Ou seja, o facto de conhecer os artistas, para o bem e para o mal, é necessariamente algo que importa, quer queiramos, quer não, e penso que tenho essa experiência absoluta, uma forma de condicionar uma determinada narrativa, uma determinada impressão sobre as próprias obras, não se pode escapar desse conhecimento social que se tem. Mas às vezes é a mesma espécie de categoria que aqui aparece, porque eu sou afetado por esta obra, quer daquele artista X ou Y, eu escrevo desta maneira. Tem algum sentido isso que eu estou a dizer? Talvez, mas eu acho que cada caso é um caso. Vou dar um exemplo muito claro, que é o caso do Álvaro Lapa, como eu digo no texto. Evidentemente que eu sabia que o Álvaro Lapa era um pintor, mas para mim o Álvaro Lapa era um escritor. Porque eu, muito antes de ter visto qualquer imagem do Álvaro Lapa, tinha lido os livros do Álvaro Lapa. E, portanto, lá estava nessa gaveta. E já tinha visto, já me tinham passado pelos olhos, mas não tinha uma noção da obra do Álvaro Lapa até ver a exposição. Quer dizer, já tinha uma noção antes de ver a exposição, mas fiquei com ela mais completa antes de ver a exposição em Serralves. E o que é engraçado é que, ao ver a exposição em Serralves, fiquei com uma noção. Aliás, é curioso, há uma etapa anterior, que é o filme do Jorge Silva Melo sobre o Lapa, que é um dos filmes, pelo menos portugueses, mais estarrecedores sobre artistas que eu conheço, porque as entrevistas ao Lapa são impressionantes de intensidade, de seriedade e de intensidade. Portanto, havia Lapa escritor, havia Lapa ao Jorge Silva Melo, naquele documentário, foi o que me voltou a interessar por ele. Depois o Lapa artista, que eu vi nessa exposição, e depois volto ao princípio, porque é que me interessou mais no Lapa artista? Foi a série sobre os cadernos de escritores, que ele chama Cadernos de Escritores, embora tenha uma ligação às vezes muito tenue com o que nós sabemos desses escritores. Em alguns casos conseguimos perceber que há algumas marcas que nos aproximam do universo, mas outros só sabemos porque está lá o nome. E o nome nos faz imaginar, isto é uma gota de sangue, suponhamos. Mas fechando o círculo e voltando de novo à literatura, sem prejuízo de tudo o resto que lá está e que eu também falo, mas o texto que está no livro, acho que é quase exclusivamente sobre essa série, sobre como essa série me impressionou. Uma série que aparecia, aliás, referida no documentário do Silva Melo, mas que eu reencontrei nessa exposição e, portanto, lá está, esses reencontros e o momento em que eles acontecem e o que é que nos levou por exemplo, no caso da fotografia, toda a gente gosta de fotografia no sentido muito amplo do termo, não apenas de fotografias, mas de fotografia. Toda a gente gosta, num certo sentido, de fotografia. Mas eu só comecei a levar a sério a fotografia quando li alguma coisa sobre fotografia. E nomeadamente quando li, curiosamente não foi a Câmara Clara, mas foi Os Fragmentos do Discurso Amoroso, que é um dos livros favoritos do Roland Barthes, e em que ele escreve de uma forma altissimamente subjetiva sobre fotografias, sobre a avó e sobre várias figuras conhecidas, um assassino condenado, pintores, etc. E todas as coisas muito conhecidas que depois o Roland Barthes veio a teorizar sobre a fotografia. E a Sontag também, mas a Sontag era sobre um tipo de fotografia específico, que tinha a ver com o sofrimento. Mas no caso do Barthes, que é um livro de uma subjetividade completamente desabrida, não é? Ao mesmo tempo muito, sim, corajosa, mas ao mesmo tempo púdica, ou seja, ele também, em que ele sabe o que quer revelar e o que não quer revelar. Lá está, é outro exemplo em que eu senti que não consegui ver fotografias da mesma maneira depois de ler esse livro. Portanto, a minha cultura basicamente é literária,
sempre antes de ser outra coisa qualquer. E, portanto, se alguém me chama a atenção para alguma coisa, se um crítico escreve um texto ou uma folha de sala, se alguém escreve um ensaio sobre as fotografias da sua vida, isso condiciona muito a minha leitura, o que significa também que é uma leitura completamente, num certo sentido, aleatória. Porque se eu não tivesse lido aquilo, não tinha chegado lá. Mas não creio que haja grandes leituras não aleatórias, a não ser as periodológicas e as estilísticas e tal, isso evidentemente. Mas essas, enfim, isso é o básicozinho, não é? Não são essas necessariamente que me interessam. Acho que poderíamos passar aqui muito mais tempo eu fazendo comentários sobre o livro, sobre alguns textos ou outros textos que mais me tocaram, mais me impressionaram. Na altura em que eu li, pode ser que daqui a uns meses sejam outros. Da forma como fala do Francis Bacon, como fala de muitos, vários textos dedicados a muitos, os textos sobre o David Hockney, que são absolutamente extraordinários. Esse entusiasmo pelo Henri Cartier-Bresson, que vocês dizem uma coisa, escreve uma coisa muito bonita sobre um determinado catálogo na exposição, é como uma espécie de Louvre documentário. Eu acho brilhante esta definição do catálogo do Bresson. Os textos sobre o Lapa, enfim, há todo um conjunto vastíssimo de que gostei por diversas razões. Mas eu terminava dizendo que duas coisas. Uma é que Baudelaire, quem Pedro gosta muito, acabei de confirmar, e ele escreveu também um conjunto vastíssimo daquilo que chamou crónicas de salões, que eram, na verdade, exposições de arte daquela época, entre 1844 e 1859. E depois, a seguir, escreveu crítica musical também. E o Apollinaire escreveu também um conjunto vastíssimo de crónicas de arte. E ao Baudelaire deve-se acrescentar essa coisa notável que é o Fleuve du Mal, que é em si próprio uma história de arte, a sua história de arte inversa. Cada um destes autores, de quem eu acho, na minha leitura, que o Pedro é herdeiro, construíram não crítica de arte no sentido mais canónico e clássico do termo, mas comentários às obras, comentários esses que acabaram por instituir para cada um deles a sua história privada e particular das artes. Eu acho que este livro mais imaginável do Pedro Mexia é exatamente isso, é também, de alguma forma, a sua história particular e privada das artes e depois com uma história ainda mais particular da fotografia, com vários textos sobre fotografia. E eu gostava que o Pedro, para terminar, para dar a minha intervenção, que lesse um texto que eu acho que dos mais luminosos que existe, que é o texto de Bonnard sobre Bonnard e felicidade. Sim. Primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo da Bonnard e a felicidade. O quê? A felicidade? Toda a gente diz que a arte não se ocupa disso. E, no entanto, há, por exemplo, Bonnard. Cheguei a Pierre Bonnard por causa de Degas, porque as banhistas de Bonnard são muitas vezes citadas a propósito das bailarinas de Degas. Mas as banhistas são o zénite de um percurso de júbilo. Bonnard parece ser o homem da abundância terrestre, das folhas, flores e frutos. E sabemos como a natureza era o seu ambiente natural, sobretudo nos últimos anos de vida, no refúgio dos Alpes marítimos. A natureza em Bonnard, como tudo nele, aliás, é intensamente cromática, de tons laranja e violeta, impressionista no traço e iridescente na sensação. Mas reparem que Bonnard não se preocupa demasiado com a realidade tal como ela é. As regras da perspectiva não lhe interessam. E ele explicou que queria que tudo o que é visível fosse visível em igual medida. Obrigado.
assinar os livros que vocês quiserem. Boa noite, muito obrigada pela presença.